dá nem para ser Oscar, né? Se fosse o Oscar, eu teria que lesar o mar. Lembra do Oscar? Aquele detetive? Muito bem. Quem já recebeu Jesus aí, diga amém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Desde o início do culto, o papai está na casa. Eu estou sentindo fortemente a presença dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. É propício a milagre. Tem alguma coisa para apresentar a ele? Pois ele vai falar agora para você através da sua palavra. Preste bem atenção nesse jovem. 22 anos de idade, Otávio. Eu conheci Otávio indicado pelo pastor Guilherme e eu me apaixonei por esse menino. Gosto muito. E todas as vezes que eu liguei para ele, ele disse: estou pronto, chefe. Bispo, estou pronto. E aí hoje eu poderia ter trazido aqui uma pessoa de grande renome. Eu pensei, mas depois eu falei assim: não, Deus usa as pessoas mais simples dessa terra. E hoje é dia do Otávio. Eu tentou pular fora do sábado. Eu falei: não dá para pular não. Eu quero você sábado. Domingo, amanhã eu Guilherme, mas hoje eu quero você. Preste atenção à palavra, como ela vai falar no seu coração. Senhor, aqui está teu filho. Já há muito tempo tu tens colocado a mensagem no coração do teu filho, sem tema, simplesmente livre, para que o Senhor fale o que o Senhor quiser falar. Pai, não é o que eu quero ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha estar com vocês hoje nessa noite, louvando o nome do nosso Deus. Temos a certeza que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Para nós, particularmente, é sempre um prazer quando podemos estar nessa igreja tão amável, tão querida, que sabe nos receber, sabe nos recepcionar. Deus continue abençoando esta amada igreja, na pessoa do pastor Walter, nosso amigo, um amigo que o Senhor colocou na nossa caminhada. E saudando o pastor Walter, eu também quero saudar a irmã Bernadette, presente que Deus colocou na vida do pastor. Deus continue abençoando este casal de Deus. Deus continue abençoando este ministério, esta casa, a qual temos um grande apreço e um grande carinho. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho eu posso escrever o João. O Senhor nos deu algo para compartilhar com você hoje nesta noite. João, no capítulo 21, no versículo 3. Quando você se localiza, quero trazer também um abraço do meu pai, que é o meu pastor José Augusto, dirigindo o trabalho do Senhor ali na Assembleia de Deus em Bangu, no Ministério de Madureira. Estamos ali há quase 8 anos à frente da congregação do Jabu, em Senador Camará, dizendo que Jesus Cristo não mudou. Ele ainda salva, cura e liberta. Se há 67 anos existe uma igreja no Jabu pregando a palavra de Deus, também existe uma igreja há 14 anos plantada no seio de Realengo, dizendo: Jesus ainda é o dono deste lugar. Jesus é o dono desta localidade. O homem não domina este território. Quem domina este território é Jesus de Nazaré. Enquanto a igreja estiver na terra, aonde ela estiver, não é o homem que manda, não é o homem que dita, é Jesus quem dita as regras, é Jesus quem dita o espaço. E eu tenho a certeza que estrategicamente
Deus colocou essa igreja aqui para dizer: a Rua Rainha Catarina tem um dono, o bairro de Realengo tem um dono, as adjacências deste lugar tem um dono, e a adega está dizendo: este dono é Jesus Cristo de Nazaré, até Ele vier buscar a sua igreja e nos levar consigo. Querido, você é assembleano, você é do fogo. Então o assembleano, ele tem costume, quando ele acha o versículo, você que achou, diga amém. Amém. Diga assim, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Tome o seu assento hoje nesta noite, adorando e exaltando ao eterno Deus que está presente nessa festividade. E Ele é o dono da festa, Ele é o anfitrião desta festa. Nós estamos aqui somente para adorá-lo, para bendizê-lo e glorificar o seu santo nome. Queridos, por favor, separe alguns minutos do seu tempo. Prometo que eu não vou me estender e nem enfadar a sua paciência, mas eu quero que você saia daqui deste culto entendendo e compreendendo o que o meu amigo Espírito Santo de Deus quer revelar no seu coração através desta palavra, porque eu tenho a certeza que não é nada que vem de nós. Precisamos sempre dizer isso. Não se engane, por favor, não é nada que vem de nós, é a misericórdia de Deus que alcança a nossa vida, mesmo sabendo que somos falhos e miseráveis, indignos da sua misericórdia, e nos apresenta o que o Cristo ressuscitado quer falar com a sua igreja hoje nesta noite. Por isso que eu sempre digo que um bom ministro de Deus se coloca no papel de um garçom, porque o garçom não escolhe o prato que vai servir. O garçom serve o prato que já está pronto para quem deseja se alimentar. Eu não podia, irmãos, depois de uma jornada de labuta e ir para casa, vir para cá e dizer que eu preparei algo para você se alimentar, se eu não possuo nenhum dote culinário do céu, mas se eu não sei preparar, ao menos o dono da cozinha me ensinou a servir. E o que eu vou te servir aqui hoje
não fui eu que preparei, mas eu conheço quem preparou. O que eu vou servir aqui hoje, o dono da cozinha foi bem categórico e disse: não mude o tempero do prato. O tempero está correto para o que minha noiva precisa se alimentar. Ele disse mais: não mude a temperatura do prato. A temperatura precisa chegar à minha noiva na temperatura certa, para que ela faça uma boa digestão do que ela vai se alimentar. O que eu vou servir à noiva de Cristo hoje nesta noite é a palavra, porque eu acredito que é a palavra que levanta, a palavra que revigora, a palavra que revivifica, a palavra que coloca de pé, a palavra que enche alguém, a palavra que renova alguém, a palavra que levanta alguém. E não te preocupes se alguém da tua casa não pode vir para escutar esta palavra. Graças a Deus, a palavra que eu prego aqui não se prende a essas quatro paredes ou a esse espaço geográfico. Ou seja, enquanto eu prego aqui, a mão de Deus visita alguém na tua casa agora. Enquanto eu prego aqui, a mão de Deus levanta alguém da tua família agora. Enquanto eu prego aqui, o inferno está perdendo guerras agora. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ei, do jeito que está, até o término deste culto não vai ficar. Meu Deus está indo lá, está fazendo lá, está entrando lá, está fazendo milagre, e tu vai sair daqui glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Queridos, entenda, o Evangelho de João é um evangelho que apresenta o Cristo que desceu com poder do alto para completar a missão de seu Pai. João, ele tem o cuidado de apresentar Jesus Cristo como aquele que foi cheio de poder para completar o que seu Pai lhe designou. Tanto que no primeiro capítulo ele começa de uma forma diferente dos outros evangelistas. Podia falar desde o primeiro Adão, o Adão que pecou, até o segundo Adão, que era Jesus, o Adão incorruptível. Mas ele começa o capítulo 1 dizendo: no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne. O verbo encarnado, com poder que veio do alto, é Jesus de Nazaré, para completar a promessa que estava sobre ele. E bem sabemos, irmãos, que chegando aos capítulos finais, João ele descreve o rito da crucificação. Jesus foi crucificado, entregou a sua vida na cruz do Calvário e ressuscita com poder e glória no domingo pela manhã. A partir do capítulo 20, nós vemos aí 3 vezes em que Jesus, num corpo glorificado, se apresenta aos seus discípulos. A primeira vez, no capítulo 20, eles estão trancados dentro de casa por causa da fúria de Roma. Jesus, sem precisar abrir a porta, sem precisar abrir a maçaneta, entra dentro daquela casa, os saúda com a paz, assopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Na segunda vez, Tomé incrédulo não acreditou que Jesus ressuscitou. Jesus entra na mesma casa e fala: Tomé, coloque as tuas mãos na minha chaga, para tu veres que eu sou mesmo Cristo. Porque bem-aventurado é aquele que creu e não precisou ver para crer. A terceira vez é descrita no capítulo 21. E o capítulo 21, irmãos, começa de uma maneira um pouco diferente no versículo 3. Para muitos, um versículo comum. Para mim, um versículo que traz uma crise. Para muitos, um versículo que passa desapercebido. Para mim, um versículo que fala muito sobre a vida de alguém. O versículo 3 começa dizendo que Pedro se levanta e diz uma pequena frase. Só que esta pequena frase não se encaixava com aquilo que ele estava vivendo debaixo da palavra do Eterno. Simão Pedro disse: eu vou pescar.
E qual é o problema de pescar? Nenhum, a não ser que tu tenha uma ordem de alguém que já entrou no teu barco e disse: a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixes, porque eu te faço pescador de homens. Alguém que recebeu uma visita, e a visita foi clara em dizer: a partir de hoje tu não vai ao mar para pescar, mas eu faço no teu barco o alcance à vida de quem precisa. O maior problema, irmãos, é um Pedro que entrou na praia da dúvida e quer transformar o seu barco, que é altar, somente um barco de transporte de mercadoria. O problema é que Pedro parece que acordou do dia para a noite e falou: olha, eu não tenho mais responsabilidade pela palavra que eu recebi. E se eu não me acho pronto, se eu não me acho capaz, se eu não me acho bom o suficiente, eu amasso aquilo que Deus falou ao meu respeito e coloco no bolso para dizer: eu vou voltar a ser um homem natural que eu era, eu vou voltar a ser a mulher natural que eu era. Só que Deus me trouxe aqui para falar a alguns Pedros hoje nesta noite. Não pense que eu errei a cabeça na hora de te escolher. Não pense que eu errei a família na hora que eu fui te escolher. Não pense que eu errei a pessoa na hora que eu te levantei. Deus está dizendo: eu não permito que Pedros espirituais voltem para a normalidade. Eu não aceito que Pedros espirituais voltem a voltar a visitar um barco que é só para transportar mercadoria. Deus está dizendo: não, o teu barco ainda é altar, a tua vida ainda é altar. Aonde eu te coloquei para ser altar. Assim diz o Senhor. O maior problema, irmãos, é quando a gente transforma isso daqui que é barco, somente um barco que sofre pela labuta do trabalho, e não encontramos mais prazer de servir ao dono da igreja. Deus está dizendo: tu pensa que o teu barco é teu, mas quando tu me aceitou, o teu barco virou propriedade do Eterno. E por isso Ele está dizendo: tu não faz aquilo que tu quer com um barco que não é teu. Eu até deixo tu frequentar o teu trabalho, porque tu precisa levar mantimento para a tua casa. Mas quando tu inverter a ordem e pensar que o teu barco tem que carregar só peixe e não palavra, o meu Deus para o teu barco no próximo porto para dizer: quando foi que eu te autorizei a sobrecarregar o teu próprio barco com o teu próprio querer e te impedir do teu barco ser altar aonde eu te coloquei? Deus está dizendo: tu me disse, espírito, alma e corpo, eu oferto a ti, Senhor. E por isso Deus está dizendo: a tua vida é minha, o teu corpo também é meu. E Deus não aceita que tu gaste a tua saúde com aquilo que o ladrão mina e rouba, e se esquece do compromisso que tu tem com ele. Deus está dizendo: não, o barco que eu escolhi para ser altar não vai ser transporte de mercadoria durante a vida toda. O barco que eu escolhi para ser altar não vai ser barco que se cansa no trabalho e não entra na igreja para adorar. Deus está dizendo: se tu estava pensando que teu barco ia virar transporte, o meu Deus te parou hoje nessa noite para dizer: o meu barco ainda prega no trabalho, o meu barco ainda canta dentro de casa, o meu barco ainda faz o vizinho aceitar Jesus, o meu barco ainda ganha comunidade para Cristo. Deus está dizendo: tu quer voltar a ser transporte, mas eu ainda tenho altar. Tu quer voltar a ser transporte, mas o barco que é de Deus é altar na rua, altar na faculdade, altar no trabalho, altar aonde Ele colocou para ser. Tem dia que a gente acorda, irmãos, e acha que é dono desse barco aqui, e fala: eu vou me matar de trabalhar, porque eu tenho compromissos a cumprir. Deus está dizendo: eu vou requerer o tempo.
em que os teus interesses ficaram no interesse daquilo do que Deus queria fazer com a tua história. Quando eu sentei aqui, Deus me disse: há um pequeno livreto, um caderno, em que eu anoto um tempo. E Deus me disse: avise a minha igreja que eu irei requerer este tempo com juros e correção monetária. Deus está dizendo: eu não abro mão do tempo em que eu te designei para ser altar aonde eu te coloquei. Mas se tu sufoca este tempo, se tu impede este tempo, o meu Deus está anotando e está dizendo: o meu tempo eu não perco. Você pode perder as portas, mas o tempo do meu Deus não se perde. Você pode perder amigos, mas o tempo do meu Deus não se perde. Você pode perder riquezas, mas o tempo do meu Deus não se perde. Deus está dizendo para alguém hoje nesta noite: para de querer sobrecarregar o teu barco só com peixes. Para de se matar, de trabalhar como aquilo que o ladrão mina e rouba. Deus está dizendo: tu acorda cedo para tudo. E quando tu acordou para conversar comigo, há quantas manhãs tu não faz o devocional comigo? Há quanto tempo tu não me pergunta mais aquilo que é para tu fazer? Deus está dizendo: o barco que é para ser altar quer viver de qualquer maneira. Só que Deus parou na praia da dúvida para dizer: eu vim buscar alguém, eu vim trazer alguém, eu vim resgatar alguém. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro acordou, irmãos, e se esqueceu de quem ele era. E Deus está dizendo: tem pessoas aqui hoje nesta noite iguais. Parece que Deus não falou nada contigo. Parece que Deus não fez nada sobre a tua vida. E tu acha que tu pode acordar só porque está mal, da noite para o dia, e falar: eu não vou ser mais nada daquilo que Ele falou que eu teria que ser. Obrigado. Deus está dizendo: não é assim que as coisas funcionam. E se tu pensar que as coisas iriam funcionar assim, eu te surpreendi hoje nesta noite. Eu fiz de uma festividade uma praia onde só está eu e você, para dizer: ou a gente conserta aquilo que tu está fazendo, ou a minha mão vai entrar para fazer do jeito que já era para estar. Pedro se achou dono da sua própria chamada. Pedro se achou dono da sua própria história. E ele falou: eu vou pescar. Pedro se achou dono daquilo que Deus falou ao seu respeito e colocou no bolso e falou: eu vou pescar. Só que Deus ama quando alguém olha para ele e fala: olha, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor, porque eu acho que desse jeito é bom. Aí Deus te surpreende hoje nessa noite e fala: ah, se engana você, eu ainda faço do jeito que eu quero. A tua vida tem um dono, a tua história tem um dono, o teu ministério tem um dono. Deus está dizendo: tu pensas que tu faz sozinho, mas a tua história está na mão de um Deus que já escreveu o final dela. E sabe o que Deus me disse quando eu estava vindo para cá? O problema é que a igreja desse tempo se acostumou. Se acostumou a quê? A esperar que um gadareno talvez tenha uma recaída e volte para as cavernas. Que um viciado tenha uma recaída e volte para o vício. Mas a gente não compreende quando um Pedro espiritual volta para o barco da normalidade. E a maior surpresa é essa, que a gente olha para algumas pessoas e fala: eu nunca iria imaginar que alguém cheio de Deus não desviou,
mas voltou a ser alguém frio e raso para aquilo que Deus o chamou para fazer. Deus está dizendo hoje nesta noite, Pedro enfrenta uma crise, e essa crise se chama a crise do afastamento. Pedro está na praia, mas está dizendo: eu não tenho mais a responsabilidade de carregar o que ele me deu. E Deus está dizendo: tu fez a mesma coisa. E tu perguntou: Deus, não tinha ninguém melhor? E Deus disse: hoje tenha. Ainda tem. Você não é bom, tem alguém melhor que você. Tem alguém mais preparado que você. Mas do jeito que tu é, Deus te escolheu e falou: olha, a falta não é de pessoas boas, mas eu escolhi a tua história. A falta não é de pessoas elaboradas, mas eu olhei para você, achei graça e falei: vou levantar, vou fazer, vou operar. E tu está dizendo: Deus, eu não consigo. E Deus está dizendo: hoje nessa festividade eu te encho de ânimo, eu te encho de poder, eu te encho de confiança, eu te encho de capacitação para dizer: eu sei quem eu chamei para fazer esta obra. Pedro, levanta, que a gente vai conversar hoje nesta noite. Ele é maravilhoso, Deus está pegando os Pedros no barco para dizer: ou tu para, ou eu te paro, ou tu dá um stop, ou eu paro esse barco aonde ele estiver, para dizer: eu não desisti de você, eu confio na tua história, eu confio na tua vida, eu confio naquilo que eu prometi. Pedro está naquela situação e ele fala: vou pescar. Entenda, Pedro não precisou convidar ninguém para ir com ele, porque os Pedros precisam entender que eles são influência onde Deus o colocou. E o meu recado vai aos líderes desta casa: cuidado, você é influente no lugar que Deus colocou. Tem alguém que olha para você e se espelha naquilo que você faz. E o Pedro precisa estar cheio de graça para não voltar a ser o Pedro natural e arrastar alguém que acreditou nele para ser natural também. Deus está dizendo: por esta feita há uma capacitação diferenciada para os líderes desta casa hoje, nesta noite. Deus está dizendo: a partir de hoje, tu nunca mais terás dúvida sobre a tua chamada. Meu Deus! Tu nunca mais terás dúvida sobre o Deus que te chamou. Tu nunca mais irá perguntar se eu sou mesmo contigo. Eu vim a essa festividade para dizer: eu te escolhi, eu te levantei, eu tirei quem podia, quem tinha, coloquei você e falei: o homem pode dizer que você não consegue, mas eu acreditei antes que o mundo viesse a ser mundo para dizer: você consegue em Cristo Jesus. Pedro está no barco e não pescou nada, só que Jesus está na praia, e eu creio que Jesus está nessa praia hoje, nessa noite. Jesus está na praia e de lá ele grita: filhos, vocês têm algo para comer? Ele responde: não temos, Senhor. E Jesus fala: pois é, joga a rede do outro lado. Quando João auxilia Pedro a jogar a rede e vê os peixes pulando para dentro da rede, ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu não queria falar nada, mas é Jesus que está sentado lá. Por quê? Você lembra de quando vocês me contaram que vocês estavam nessa mesma situação há 3 anos atrás? Jogaram a rede a noite inteira, não pescaram nada, mas entrou um homem no barco para pregar, e
depois ele falou: não lava a rede não, vamos para o alto mar, vocês vão jogar a rede de novo. Eu lembro, pois é, no meio da nossa maior crise, ele nos visita da mesma maneira, para dizer: eu sou o Deus que fiz há 3 anos atrás e eu faço hoje se eu quiser. Eu sou o Deus que te levantei há 10 anos atrás e eu te reavivo hoje nessa noite, para dizer: eu acredito na tua chamada. Deus me disse: toda vez que a crise ministerial te sufocar, eu irei te visitar da mesma maneira que te visitei quando tu me aceitou. Pedro estava no ápice da sua crise, só que Deus o fez o peixe não ir para a rede, para ele se lembrar quem era o dono do mar. E Deus está dizendo: talvez você veio a este culto, e talvez você tenha 10, 20, 30, 40 anos de crente, mas talvez você está dentro da praia da dúvida, perguntando a Deus por que Ele te escolheu, por que Ele te chamou, por que Ele te levantou, por que Ele te colocou aqui. E Deus está dizendo: é isso que Satanás quer. Satanás quer plantar uma dúvida no teu coração, para que tu comece a desconfiar da responsabilidade que o céu colocou sobre a tua vida e sobre a tua história. Só que Deus está dizendo: antes que ele viesse a completar o intento, eu cheguei na praia do teu medo, eu cheguei na praia da tua dúvida, eu cheguei na praia do teu porquê, para dizer: como eu te visitei há 10 a 20 anos atrás, prepare-se, nesses 2 dias de festividade, eu te visitarei com a mesma maneira, para dizer: o fogo que começou a arder no início da tua caminhada, ainda arde depois de 10 anos, ainda arde depois de 20 anos, ainda arde depois de 30 anos. Deus está dizendo: eu vou incendiar o teu coração, eu vou fazer você voltar ao primeiro amor, para tu entender: Ele me ama, Ele me levantou, Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me quer trabalhando na obra. Eu sei em quem eu tenho crido, e por minha causa Ele se levantará. Pedro, é Jesus que está na areia. Pedro coloca a túnica por cima, vai correndo, porque Pedro precisava conversar com o dono da praia. E você lembra, irmãos, quando inicia a derrocada de Pedro, é quando sentado numa fogueira, durante 3 vezes, ele negou a Cristo. Alguém perguntou: você conhece ele? E ele falou: não conheço. Alguém falou: você parece com ele? E ele falou: nunca ouvi. Alguém pergunta: você andava com ele? Ele falou: não sei quem é. E na 3ª vez o galo canta, e Pedro, sentado na fogueira, começa a chorar em lágrimas. Só que o Cristo que eu sirvo ainda tem peixe em brasas para lembrar alguém. Irmãos, vamos pela lógica. Se existe peixe em brasas, naquela época não tinha forno convencional, naquela época não tinha air fryer, naquela época não tinha eletrodoméstico. Qual era a maneira primitiva de se fazer fogo no meio de uma praia? Através de uma fogueira. Exatamente. Percebe que por 2 vezes o cenário se repete? A primeira vez, o cenário da falta de peixe, como na pesca maravilhosa, e agora Deus levantando o chamado de Pedro novamente. Agora, o momento da queda se repete. A fogueira, em que Pedro negou 3 vezes, mas a mesma fogueira em que Cristo pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Deus está dizendo: perceba, eu sou o único que sou especialista em fazer do teu maior trauma
o maior testemunho que você pode contar. Glória a Deus. E fazer da tua maior queda a maior palestra que você pode para dar alguém. Deus está dizendo: eu sou especialista em fazer daquilo que ia te parar o combustível que tu precisava para continuar a andar. Numa fogueira Pedro negou, e numa fogueira Cristo está dizendo: Pedro, tu me amas? E ele responde: eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Na terceira vez ele chora, porque ele fala: eu neguei 3 vezes, então tem que confessar 3 vezes. Eu amo o Senhor. Pedro, tu é pedra, sobre esta pedra eu edifico agora a minha igreja. E o plano do inferno está vindo abaixo, porque o Pedro que ia morrer pescador voltou a ser apóstolo. Deus está dizendo: o inferno queria sufocar os planos de Deus, só que Deus te tirou do barco da naturalidade, Deus te tirou do barco da mesmice, Deus te tirou do barco do nada a ver, Deus tirou do barco daquilo que não lhe agrada, para dizer: entra no barco para pregar, entra no barco para reger, entra no barco para louvar, entra no barco para colocar a mão no arado e dizer: o homem não acredita em mim, mas Deus acredita, a moça não acredita em mim, mas Deus acredita. Tem um pastor que acredita em você, tem um presbítero que acredita em você, tem um diácono que acredita em você, e eles estão dizendo: vai que a gente te ajuda, vai que a gente vai contigo, mas não volta para esse barco para pescar peixe, pelo amor de Deus. Entra no barco para louvar, entra no barco para pregar, entra no barco para liderar. Há 14 anos existe um barco em Realengo, e esse barco está dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Há 14 anos tem um barco em Realengo, e esse barco está dizendo: aquele que começou a boa obra é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Glória a Deus. Depois daquela noite, Pedro nunca mais foi o mesmo. Aleluia! Capítulo, Cristo está subindo, capítulo de Atos, na próxima página. Pedro está olhando. Capítulo 2. Pedro é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Alguém vão falar que o povo estava bêbado. Levanta Pedro, que antes puxava a faca da bainha, agora puxa a palavra da boca para dizer: olha, a gente não está cheio de mosto não. Isso é poder do Espírito Santo, vocês não estão acostumados. E alguém pergunta: o que eu faço para sentir isso daí? Arrependa-se em Cristo Jesus e seja batizado nas águas. Na mesma noite, 3.000 almas confessaram a Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Salvador. No terceiro capítulo de Atos, Pedro está subindo com João, talvez conversando. Ainda bem que ele me encontrou no mar de Tiberíades, senão eu estava até agora pescando. Ainda bem que ele me encontrou na praia, senão eu estava até agora pescando. Aí veio um coxo que está sentado à porta e falou: olha, me dá uma esmola. Aí Pedro fala: não, preciso usar o que ele me deu. Olha, dinheiro a gente não tem, prata a gente não tem, ouro a gente não tem, mas o que ele me deu eu posso te dar agora. Em nome de Jesus, levanta e anda. O Pedro do capítulo 21 dava dúvida, dava medo, dava trauma, mas o Pedro do capítulo 10 dá poder para colocar de pé. O Pedro do capítulo 10 dá poder para permanecer de pé. Deus está dizendo: talvez tu entrou aqui e a única coisa que tu podia oferecer era trauma, era medo. Só que Deus está dizendo: tu sai daquela porta dando poder para o teu vizinho, poder para a tua família, poder para a tua casa, poder para o teu patrão. Deus está dizendo: eu encho os Pedros de poder hoje, nesta noite, porque a dúvida não vai te sufocar. Com a permissão do nosso pastor, se coloque sobre os seus pés.
É Maia Súria. Deus, tu és tremendo, Pai. Glória a Deus. Você pensou que ia entrar no barco e ninguém ia te ver, né, Pedro? Jesus viu. Aleluia, Deus. E está aqui no barco de Tiberíades, que hoje se chama Cidade de Deus Getsemane. Aleluia. Para dizer, quem foi que permitiu que tu desistisse da tua chamada? Aleluia. Ei, quem te deixou entregar esse cargo? Eu não deixei, assim diz o Senhor. Aleluia. Quem te autorizou? A glória. Marcar um gabinete com o pastor Walter para dizer, daqui eu não vou mais. Pois é. Eu tenho 2 convites hoje nesta noite. O meu primeiro convite, irmãos, é para o Pedro, no capítulo 5, da peça maravilhosa. O Pedro que talvez não sabia quem ele era e nem o que ele poderia fazer, mas foi alcançado por uma graça inconfundível, Oh, aleluia, Deus. que só existe em Cristo Jesus e no poder da salvação. Aleluia. Eu creio que o que vai falar com o teu coração agora não é nada do que eu disse, mas é o meu amigo Espírito Santo que queima o teu coração agora, porque eu não posso, os pastores que me rodeiam aqui não podem, é atributo único e exclusivo do meu amigo Espírito Santo, convencer o homem do pecado e do seu próprio juízo. Eu faço um convite, faço uma oferta aos que desejam provar o gozo da salvação. Alguém aqui entre nós nesta noite que quer voltar para Cristo? Entre nós que entendeu, irmãos, que não pode voltar para sua casa sem Cristo Jesus. Eu te faço um convite hoje nesta noite. Saia do teu lugar e venha aqui à frente correndo. Mas se tuas pernas não têm força para sair do lugar, somente jogue a tua mão para o alto, que a igreja do Senhor vai te buscar aonde tu estiveres. Onde está você que quer voltar para Cristo? Onde está você que quer refazer uma aliança? Onde está você que precisa retornar para Cristo Jesus, porque sabe da obra que Ele tem na tua vida? Esta oportunidade que Ele te dá hoje nesta noite, essa oportunidade que Ele te oferece hoje nesta noite. Alguém para Cristo? Faça um sinal com a sua mão. Se não há, que Deus te abençoe. Só que o Espírito Santo de Deus me incomoda a fazer um segundo convite. E esse convite agora não é mais convite para a salvação, porque eu entendo que todos aqui estamos salvos em Cristo Jesus. Mas meu convite agora é para o Pedro do capítulo 21, que tem 20 anos de crente, mas combina dúvidas no seu coração. Tem 20 anos de crente, e talvez de uns 3 para cá, está sentado na praia da dúvida, pensando, eu vou largar, vou entregar e vou viver como um crente comum. Só que Deus está dizendo, eu não te autorizo hoje nesta noite a ser só mais um daquilo que Ele falou que iria fazer na vida de muitos. Onde está você? Venha para cá hoje nesta noite. Aleluia! Eu vou orar por você. Glória a Deus! O convite agora não é para voltar para Cristo, mas o convite agora é para voltar para o centro daquilo que Ele falou que iria fazer na tua história. Eu sei que a palavra falou contigo, mas eu não posso te arrancar do teu lugar. É um convite de Deus, venha para cá hoje nesta noite. A igreja está pronta para orar por você. Deus está chamando os Pedros que acharam que podiam enterrar os dons que Deus lhe deu. Deus está
chamando os Pedros, que se achavam responsáveis por esta chamada espiritual. Deus está dizendo: sai do teu lugar agora